Olá, está no ar o 3 a 1. Foi-se o tempo em que um telefone era usado apenas para fazer chamadas. Os pequenos aparelhos de telefonia móvel, e são mesmo cada vez menores e mais versáteis, oferecem tantas funções que acabam se tornando indispensáveis. Mas será que o uso desses artefatos tecnológicos pode causar dependência? E o que é pior, um isolamento social? Para debater o tema, temos esta noite 3 convidados. O psiquiatra Jairo Werner, o estudioso em comunicação e tecnologia Aristides Alonso e o sociólogo Fernando Lima Neto. Antes de começarmos a ouvi-los, vamos ver uma reportagem sobre o tema. No Brasil, o número de linhas de telefonia móvel há muito já superou o número de habitantes. Com os aparelhinhos, é possível tirar fotos, ouvir música e principalmente se conectar à internet. Com isso, estamos cada vez mais conectados, pelo menos virtualmente falando. O problema é que essa sensação de que estamos próximos aos outros tem provocado um sintoma preocupante: o isolamento social. Essa dependência tecnológica tem até nome: tecnose, e pode ser muito semelhante à dependência causada pelo álcool ou pelas drogas. As características dessa nova patologia são o tempo que a pessoa gasta em frente ao computador ou outro gadget qualquer, o isolamento do ambiente social e a desatenção em relação às atividades profissionais, acadêmicas e pessoais. Será que esse é um caminho sem volta? Professor Aristides, o uso do celular de uma maneira, vamos dizer assim, ampla, geral e restrita, quer dizer, para praticamente tudo que as pessoas precisam fazer no dia a dia, que podem fazer de forma remota, vicia, isso está se tornando um mau hábito social? Qual a sua opinião sobre isso? O que me parece, algumas vezes, que essa questão do que estão chamando genericamente de vício tecnológico ou coisas parecidas, né, é que a questão é um pouco mal colocada. O que eu entendo por isso? Me parece que quer se atribuir a essas novas tecnologias alguma coisa assim muito mais maléfica do que de fato elas são. As tecnologias são básicas na existência humana. Elas sempre existiram. Aliás, esta espécie é uma espécie cuja mente é produtora de tecnologia. Ela secreta tecnologia, ela extravasa tecnologia o tempo todo. Desde a domesticação do fogo, essa espécie vem produzindo tecnologia. Porque nós pensamos, ou temos o mau hábito linguístico de supor que tecnologia são apenas os gadgets, as máquinas, os celulares. E tecnologia é toda a produção da espécie. A língua é tecnologia, as crenças, os hábitos, as conformações morais que temos e coisas dessa ordem. Então, para colocar em perspectiva a questão, eu acho que talvez a gente devesse partir de uma situação um pouco mais generalizada. Ou seja, nós somos uma espécie que secreta tecnologia, temos uma mente extremamente potente do ponto de vista artificialista, mas também que cria dependências das tecnologias que produz. Então, nós nos tornamos viciados em todas as tecnologias que produzimos. E a cultura é uma grande máquina de gerar viciados. De viciados religiosos, viciados em cultura, viciados em várias coisas, que são os hábitos repetitivos. Quando há grandes mudanças como essas que nós estamos vivendo agora, com uma reconfiguração, fica mais evidente isso em certas tecnologias. É evidente que há a dependência, sim, mas nós nos esquecemos das outras dependências que temos dentro da cultura. Não há uma certa banalização assim, do vício, da dependência, ao interpretar essa questão dessa forma? Doutor Jairo Werner. Bom, eu acho que nós estamos ainda aprendendo, né, sobre essas novas tecnologias, sobre o impacto que elas têm, não só na cultura, nas relações, mas também no psiquismo humano, né? Quer dizer, nós sabemos que o ser humano ele é extremamente
criativo, né? Ele precisa realmente de ter, né, novas formas de se relacionar com a natureza, se relacionar com os outros homens. Agora, nós não podemos esquecer um ensinamento muito básico, que eu acho que vem dos antigos, que está relacionado às virtudes, à temperança, né? Eu acho que a questão que nós ainda precisamos desenvolver é o controle, o autocontrole e o controle social das novas tecnologias. Lógico que a internet, por exemplo, que é uma dessas tecnologias, é inevitável. Só para complementar a pergunta aqui, para botar a Marlene nessa fogueira. O sujeito, por exemplo, ele é alcoólatra ou é cocainômano, ele cria uma dependência em relação a um produto químico, certo, que ele, vamos dizer assim, acrescenta ao funcionamento do seu organismo. E isso altera o comportamento dele. Um celular com todas essas possibilidades que ele tem hoje é um complemento do cérebro. Quer dizer, a pessoa passa a funcionar com um equipamento complementar. Até que ponto isso pode ser caracterizado como uma, vamos dizer assim, como uma dependência, um vício, se isso pode trazer uma série de benefícios para as pessoas? Olha, sem querer medicalizar, né, essas questões ou patologizar, mas sem dúvida nós já temos um percentual grande de pessoas que o uso do celular, o uso das novas tecnologias, a internet, já tem se constituído numa dependência semelhante às outras dependências, né? Ela já é um subgrupo das dependências comportamentais, que é a dependência tecnológica. Então, obviamente que isso, fazendo parte da cultura, também vai integrar o rol de dependências, né? E nós temos dentro delas dependências mais gerais e dependências mais específicas. Por exemplo, nós temos uma dependência muito grande já sobre, por exemplo, o sexo virtual, né? Então, nós temos um risco muito grande dessas dependências usarem essas tecnologias. Vamos abordar isso por um outro ângulo. Por exemplo, isso quando é um fenômeno isolado, quer dizer, você chega e diz assim, um indivíduo é dependente disso ou daquilo. Agora, quando é um fenômeno de massa, uma coisa social que envolve milhões de pessoas, isso pode ser caracterizado como uma dependência ou como um novo padrão de comportamento social? Fernando, você que é sociólogo. Então, tenderia a interpretar como um novo padrão de comportamento social, porque em sociologia, o foco da sociologia, ele nunca é a pessoa, o indivíduo tomado isoladamente, mas, claro, as relações sociais que constituem essa pessoa como indivíduo, como individualidade. Então, temos questões de ordens diferentes aí, por exemplo. Hoje em dia é muito comum, né, para muita gente acordar de manhã e checar e-mail é uma coisa tão banal, tão trivial, quanto escovar os dentes, né, quanto tomar café da manhã. Muita gente passa horas e horas a fio, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, em um ambiente de lazer. Até uma coisa perigosa, assim, só um parênteses. Tem uma teoria na área de comunicação com relação à linguagem na internet, chamada teoria da roupa íntima, que diz o seguinte, que essa prática, a pessoa antes de dormir ou acordar, com a roupa que está ou sem roupa, ir para o computador e mandar e-mail, trocar e-mail, acaba contaminando a linguagem até dos diplomatas, né? Nós estamos tendo agora uma grande crise internacional por causa da divulgação dos documentos do governo norte-americano envolvendo relações diplomáticas, a chamada teoria da roupa íntima. Você acha que é possível, as pessoas conseguem administrar essa, vamos dizer assim, compulsão de acordar antes de escovar os dentes e ir para o computador? Então, eu acho que, antes de mais nada, isso é muito sintomático, digamos, do tipo de sociedade em que a gente vive, né, do modelo de socialização, né, o predomínio dessas práticas digitais, ele revela se a gente for, por exemplo, colocar, só para ilustrar, a gente pode contrapor dois exemplos extremos, né, o que seria uma sociedade simples, né, que a gente diz uma sociedade tradicional, né, primitiva, entre milhões de aspas, né, uma sociedade em que a coesão social, ou seja, os laços sociais entre as pessoas, né, os laços, as relações que configuram aquele grupo como uma coletividade particular, né, essa coesão ela acontece sempre em função de propriedades comuns, ou seja, as pessoas que compartilham sentimentos, crenças
que são comuns, elas se sentem parte de uma mesma coletividade. Nesse modelo de sociedade, por exemplo, uma instituição como a igreja é fundamental. Se a pessoa não frequenta a igreja, ela está necessariamente isolada desse contexto social mais amplo. Esse modelo de sociedade é muito diferente da sociedade em que a gente vive hoje, as sociedades modernas, as sociedades complexas, né, que são mais heterogêneas, são mais multifacetadas, né, onde predomina a especialização, a diversificação das funções. Né. Nesse a união pela semelhança, mas a união pela diferença. Né? O fato de pessoas diferentes desempenharem funções diferentes e complementares é o que garante, nesse modelo de sociedade, a coesão, a solidariedade entre as pessoas. Né? O que garante o tipo de coesão social no que a gente chama hoje de sociedades modernas, contemporâneas. Eu só queria voltar um ponto aí, só para resumir, quer dizer, o uso, quando ele se torna abuso e dependência, é quando ele começa a trazer problemas para a pessoa. Então, eu acho que a gente não pode deixar de levantar essa questão de uma forma muito específica, que depois eu gostaria de voltar. Nós vamos voltar a isso, professor Aristides. Eu vejo que tanto Jairo quanto Fernando também pegam aspectos até convergentes em certos pontos. Mas o que eu quero insistir é que, quando eu falei que a questão me parece alguma vez mal posta, é que há uma certa tendência a demonizar certas tecnologias em favor de outras. Né? Agora, o ponto de partida que eu estou refletindo, quer dizer, para fazer essas articulações, eu tenho todo um campo conceitual que eu uso nas minhas pesquisas e no pensamento que eu pratico, né? Que é a suposição, em último grau, e essa é a suposição da nova psicanálise, como Magno a reconfigura, a tese da psicanálise é que nós temos uma mente extremamente reversível, ou seja, capaz de sair de uma e entrar noutra com grande facilidade, se usarmos adequadamente, se usarmos o potencial que ela tem. Né? Entretanto, o que frequentemente acontece é que nos tornamos dependentes, por N razões, de uma delas. E aí a grande força que poderia ser das tecnologias, e é por onde elas vão, da sua instrumentalidade, acabam ficando de lado. Em vez de ser meramente instrumental, se torna uma dependência. Só que isso é generalizado. Ela não é somente das tecnologias atuais, embora essas, muitas vezes, pelo poder que têm, ainda sejam ainda mais alienantes, digamos assim. Talvez seja até mais difícil lidar com elas, em certo sentido. Mas nós temos dependências muito graves de outra ordem. Por exemplo, a mídia incentiva o tempo todo certas dependências, seja pela propaganda, seja pela ênfase em certas relações esportivas. A gente não tem o hábito de pensar, por exemplo, que um sujeito viciado em futebol é um viciado também. Porque a sociedade reconhece, aceita aquilo. É socialmente aceito. É socialmente aceito. Né? Então, do ponto de vista de articulação, toda vez que se vicia em qualquer coisa, seja de uma crença a uma tecnologia qualquer, que acaba virando uma crença, perde-se justamente a instrumentalidade daquele processo, a artificialidade que aquilo propõe, em si. E se torna uma dependência ou uma redução das possibilidades daquela pessoa. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, discutindo o impacto das novas tecnologias, principalmente do celular, no comportamento das pessoas. Até já. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje o nosso debate é sobre a dependência cada vez maior das pessoas por tablets, celulares e o risco de isolamento social. Estão conosco Jairo Werner, psiquiatra e professor da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Aristides Alonso, que tem pós-doutorado em comunicação e é especialista em tecnologia, além de Fernando Lima Neto, sociólogo e professor da PUC do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. As propagandas vendem a imagem que devemos ficar conectados o tempo todo. Isso é mesmo necessário? Não, necessário não é. A pessoa tem a possibilidade de suspender, né?
justamente essa forçação que eu estava falando de se tornar um dependente das tecnologias é no sentido mesmo de criar figuras cada vez mais automatizadas no uso desses mecanismos. Eu estou citando também o fato de que somos viciados em muitas outras coisas. E isso é uma pressão que a cultura exerce o tempo todo sobre nós. Mas nós temos competência mental para lidar com isso. Nós poderíamos, por exemplo, ser mais suspensivos, conseguirmos fazer um uso mais inteligente dessas tecnologias e não necessariamente um uso tão viciado delas. Doutor Jairo, o que uma pessoa pode fazer para resistir a essa sedução? Eu acho que é desenvolver o autocontrole, né? Eu acho que nós, principalmente aquelas pessoas que estão perdendo o humor, que estão perdendo determinadas relações, que já se constitui um problema o uso, né? Que eu acho que nós temos o uso, o abuso e a dependência. Né? O abuso é quando aquilo já traz algum problema para a pessoa. E a dependência é quando a pessoa já tem até síndrome de abstinência. Então, nesse sentido, a gente pode fazer uma comparação com as outras dependências. Então, o que nós temos que fazer? É ter o nosso tempo máximo, é ter o nosso, vamos dizer assim, a nossa seleção de determinado tipo de material. Nós não podemos ficar totalmente, vamos dizer assim, sem um desenvolvimento de um autocontrole, de uma autorregulação. Quem perde isso, em qualquer situação, mas nessa agora, que como a gente viu aí no telespectador, né, aquela pergunta, já está sendo pressionado a um uso, quer dizer, se ele não tiver salvaguarda, se ele não tiver um autocontrole, uma preocupação, não banalizar, achar que é normal, né, em vez de ir dormir com a mulher, ficar vendo sites eróticos da televisão, quer dizer, se ele não tiver essa disciplina, uma coisa que é um uso positivo se torna um uso negativo. Então, esse alerta nós temos que ter. Existe já algumas formas de você saber que isso está te trazendo um problema. Recentemente, uma universidade americana proibiu o uso de computadores, de celular, durante 3 dias, para ver o que ia acontecer. E teve, inclusive, casos de crise de abstinência. Exatamente. Então, as pessoas alteram o humor, as pessoas ficam mais irritadas, começam a apresentar até compulsões de outros tipos, ou seja, isso já ultrapassou o limite do uso adequado. Então, Você o uso tem nocivo, casos assim de gente muitos casos que procura o psiquiatra para... Hoje nós já temos uma busca, né, de tratamento, de orientação, seja os pais buscando para os filhos, né, sejam os próprios indivíduos já procurando, porque se sentem, de alguma forma, prejudicados por aquele uso, né? Quer dizer, não conseguem ficar, né, como você estava falando, um fim de semana, ficar 1 hora, sair de casa sem esquecer qualquer desses recursos tecnológicos, já tem que voltar para casa, senão não consegue mais funcionar normalmente. Então, essa dificuldade, né, de você ter um controle sobre esse uso já constitui um problema. E pode gerar realmente uma dependência que vai exigir, inclusive, cuidados médicos, né? Nós já temos hoje essa nova modalidade, inclusive entrando nos manuais de diagnósticos classificatórios, e temos, por exemplo, na China, 10 milhões de adolescentes com problemas de uso muito pesado da internet, comprometendo a vida dele de uma forma mais, vamos dizer assim, mais ampla, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para que o uso de uma tecnologia que é fantástica, ela não se torne também um problema, não cause um problema, ou aquelas pessoas que já têm um problema se apropriem dela e aquilo ajude, inclusive, a prejudicá-la nesse sentido, né? Então, eu acho que nós temos que saber, como já falaram aí o Aristídio, o Fernando, que nada tem um único uso, né? Quer dizer, nós podemos ter um bom uso e um mau uso, mas principalmente do ponto de vista psíquico, nós nos preocupamos com a produção de problemas psicológicos ou a ampliação de certos problemas. Por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade de relacionamento, ela pode, né, usar positivamente uma internet, mas também pode cada vez mais se afastar
né, das relações, vamos dizer assim, mais concretas e ficar só no virtual. Então, é algo inevitável que nós temos que ter uma preocupação. Não podemos banalizar, não podemos ficar, vamos dizer assim, à mercê vamos dizer assim, do uso comercial, né? Como a gente viu, essa pressão e as pessoas achando que elas não podem ficar sem determinado tipo de tecnologia, porque senão elas estão desvinculadas do contexto geral. Temos que nos preocupar também com a maneira de pensar que isso pode gerar, né? Nós sabemos que quando começou a visão mais mecânica, a física mecânica, as pessoas começaram a analisar e ver a sociedade de uma forma muito mecânica, né? Como se fosse, até se chamava física social, né? Tudo era a partir das leis da mecânica, né? Então, nós também precisamos de tomar muito cuidado para não criar um padrão de imbecilização das pessoas. Quer dizer, por quê? As pessoas começam a ter meia informação. Na área da sexualidade, então, as pessoas começam a achar que já conhecem a sexualidade porque têm acesso ilimitado a determinadas informações. Eu já tenho praticamente crianças, né, querendo usar hormônio porque acham que tem problemas na sexualidade, né? Então, vocês imaginem a meia informação, sem uma formação mais analítica. Então, eu acho que não é a tecnologia em si, mas ela pega um povo, às vezes, também despreparado, não podendo fazer uma análise mais crítica daquela informação e daquela forma de comunicação. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. As redes sociais realmente aproximam as pessoas? Inicialmente, responder a primeira pergunta, né, a pergunta que foi feita pelo telespectador, porque eu acho que é super interessante, porque ela recoloca a questão que deu origem ao debate aqui sobre uma outra perspectiva, né? Ele está falando sobre a pressão social para aderir a essas novas tecnologias. Então, a gente estava se perguntando, bom, essas práticas, elas geram isolamento social, mas também tem que se perguntar, e todas aquelas pessoas que não querem ou não podem aderir a essas práticas, elas também não são vítimas de algum tipo de exclusão? Então, um exemplo trivial, todas as festas e os eventos que são promovidos nas redes sociais. Muitas vezes os convites circulam apenas ali naquele ambiente, no Facebook, no Orkut, no que for. As pessoas que não têm essas ferramentas, elas podem, enfim, é claro, elas podem ser convidadas, mas o risco que elas sejam esquecidas é muito maior. Então, essas ferramentas, elas sempre foram criadas com o objetivo de incrementar a interação entre as pessoas. Claro, o problema surge quando esse tipo de interação virtual substitui outras formas de interação face a face. Aí nós temos um problema, né? A interação no mundo da internet não pode substituir o contato face a face com os vizinhos, com a família, com os amigos. É nesse caso que a gente tem que a gente pode configurar, interpretar como um problema de isolamento, qualquer que seja. Então, para voltar com o que eu estava dizendo antes, isso tudo é muito sintomático do tipo de sociedade em que a gente vive, em que a solidariedade entre as pessoas, para existir solidariedade entre as pessoas, é necessário uni-las através das diferenças. Então, são plataformas que permitem colocar em contatos não apenas pessoas diferentes entre si, mas pessoas que estão em lugares diferentes no tempo e no espaço. Então, é por isso que eu tendo a interpretar essas essas novas tecnologias de informação como um sintoma das relações sociais. Agora, assim, contraditoriamente, aqui vamos ver que o Aristides, que estuda essa questão especificamente, do ponto de vista da forma como as pessoas se estruturam nas redes sociais, elas tendem a se agrupar como tribos, né? Como pessoas que se aproximam por afinidade, não necessariamente por origem de classe ou por relações de parentesco. São afinidades, de maneira que, se a gente fosse usar a teoria dos conjuntos, né, você tem várias interseções da qual as pessoas participam com grupos distintos. Então, tem a turma do vôlei, o pessoal que gosta de pescar, quem joga xadrez, quem gosta do Flamengo, os parentes, e aí as pessoas vão interagindo e, de certa maneira, formando tribos, né? Participando, às vezes, de várias tribos. Como é que a gente pode caracterizar o isolamento de uma pessoa
num universo assim tão amplo, embora também fragmentado? Tem o isolamento por um lado e tem a participação efetiva por outro, né? Porque é muito marcante o fato de que isso está numa rede. E mais do que teoria de conjunto, que tem fronteiras muito delimitadas, aquilo espraia para todos os lados. Então, é muito mais uma situação de participação em várias vertentes, o que parece mais com a gente. Uma pessoa não é de uma tribo só, né? É uma forçação muito grande querer que seja somente de um determinado grupo. Então, o fato daquela mesma pessoa, num grupo é uma coisa, participa de outro, participa de outro, e aquilo tem um vazamento muito grande. E a pessoa, então, pode, a partir daí, ter várias identidades? Tem várias identificações. Identificações, e não identidade. Qual seria a diferença entre a identidade é uma identificação e a identidade? Aí eu estou usando a ideia da nova psicanálise de pessoa, né? Quer dizer, a identidade é o que te constitui originariamente. A sua base, a sua competência de último grau de poder, por exemplo, artificializar qualquer coisa. Quando se fica numa determinada limitação qualquer, nós estamos nos reduzindo às identificações. Estamos sendo menores que a nossa identidade. É uma espécie assim de decadência dentro do campo das possibilidades que temos. Porque uma pessoa é uma máquina de fazer infinitudes. É uma máquina de produzir incessantemente novas possibilidades. Então, toda limitação, todo fechamento é uma redução das possibilidades que uma pessoa tem. Portanto, quanto menos grupos, digamos assim, ou menos participações, mais reduzida ela fica. E aí nós ficamos um pouco mais parecidos com outras formas de vida, digamos assim, mais simples do que a nossa. Ou seja, nós sofremos uma espécie de neoanimalização. Nós ficamos como se fosse um animal da cultura, com um determinado polemizar com isso aí. Padrão fixado. Para polemizar com isso, é mais ou menos conhecido já o fato de que a gente vive numa sociedade em que o sujeito moderno ele foi desconstruído, né? Você tem, assim, para exemplificar, você tem um sujeito iluminista, que eu penso, logo existo, quer dizer, o cara que, pela razão, se posiciona e decide, resolve tudo. Então, o sujeito moderno, que é o sujeito que interage, o sujeito da sociedade industrial, estratificado em classe e tal, isso foi desconstruído. Completamente. Né? Isso não existe mais, por várias razões, pelo feminismo, até né? porque não existe mesmo, pelos né? movimentos de gênero, pela crise do Estado-nação, etc. Até que ponto as redes sociais, a internet, estão permitindo que esse sujeito desconstruído, que é um sujeito da década de 1990, né, nos anos 2000, ele consiga se reconstituir. É muito interessante essa questão, porque a gente pode tomar ela pela questão do imigrante, né? Se a gente pensar o que era o imigrante, o que era a vida do imigrante há 30 anos atrás e o que é a vida do imigrante hoje. Porque essas ferramentas que a gente está discutindo aqui, elas mexem com elas alteram as nossas concepções de tempo e espaço, né, que são concepções básicas do entendimento humano. Então, o modo de ordenarmos as relações sociais dentro do tempo e do espaço, há 30 anos atrás e hoje, não é mais o mesmo. Um imigrante que sai do Brasil, hoje em dia, ele tem muito mais facilidade em manter um contato cotidiano com a sua cultura e país de origem do que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, ele podia, talvez, se comunicar pelo correio postal, né, ou então por contato telefônico, que era altamente dispendioso. Então, isso muda toda a vivência, a experiência dessa pessoa, a construção da sua identidade enquanto imigrante. Né? Então, os filhos, né, dos imigrantes também, eles têm possibilidade de teclar em chat com seus primos, manter a prática polemizar. Por exemplo, língua. A tendência do imigrante num país, por exemplo, como a Inglaterra, a França, mesmo nos Estados Unidos, ou ele era completamente assimilado, rejeitava a sua nacionalidade de origem, ou ele era, vamos dizer assim, um sujeito chauvinista que não conseguia se adaptar àquela sociedade, vivia no gueto e tal. E você acha que a outra alternativa seria a tradução, seria ele preservar a sua identidade e, ao mesmo tempo, se integrar
à sociedade que ele vive. No Brasil, a característica do Brasil um pouco é essa, quer dizer, as pessoas conseguiram se traduzir. Então, quem tem origem italiana e brasileiro preserva a sua origem, japonês, judeu, o europeu de um modo geral, até os nossos indígenas estão conseguindo se traduzir. Até que ponto a internet joga um papel fundamental nisso? Nessa forma de tradução. Quer dizer, o sujeito conseguir se integrar a uma sociedade que não é a dele de origem, manter a sua identidade de origem, seus laços familiares, sua cultura. Até que ponto isso é uma solução para esse problema? Porque esse problema na Europa estava levando as pessoas a se matarem. E em alguns lugares ainda leva. Na África leva as pessoas a se matarem. Em todas as épocas, né? Em todas elas. Até que ponto isso pode interferir na própria permitir que as pessoas tenham mais capacidade de se traduzir, de preservar a sua identidade e se integrar à sociedade? Olha, como eu estava dizendo antes, é muito mais fácil para um imigrante hoje acompanhar, né, o que se passa no país de origem dele através enfim, da internet, do MSN, pode ligar para as pessoas, do Skype. Então, nesse sentido, é mais fácil para ele reconstruir essa identidade originária que, de outro modo, dificilmente poderia acontecer, né, em outras situações. Por exemplo, vamos inverter a situação. Hoje nós estamos vivendo... o Brasil viveu uma grande diáspora, né? Muita gente saiu na década de 80, 1980, para o exterior busca de emprego, né? Então, no mundo inteiro, em alguns países mais do que os outros, Estados Unidos, na Europa, no Japão, e agora as pessoas estão voltando. As pessoas estão voltando porque, por causa da crise mundial, as pessoas estão voltando. Os parentes recebem e tal, mas a vida das pessoas mudou. Até que ponto essa coisa pode, de certa maneira, ser amenizada ou suavizada pelas redes sociais? Professor Aristide, alguém conhece algum caso assim de gente que viveu muito tempo no exterior e voltou recentemente? Como é que é esse reencontro? É justamente a possibilidade que essas tecnologias estão dando de conexão planetária, né? E essas fronteiras que eram restritas há um tempo atrás, elas se tornaram muito facilitadas. Não faz muita diferença que você esteja aqui ou esteja nos Estados Unidos. Eu já orientei monografias, por exemplo, de gente aqui na Inglaterra, Estados Unidos, é como se fosse praticamente... Tem um problema. Eu tenho um exemplo. Sai, quando ele volta, ele quer retomar as relações onde ela pararam. É como se fosse uma fotografia que ele pegou e virou um filme. E aí esse negócio não existe. Professor Werner, você tem casos aí muitos problemas, não só em relação a essa questão, né, do imigrante, mas principalmente das pessoas que se conectam com grupos do seu passado. Então, tem aquele amor adolescente, tem aquela reencontro, né, que as pessoas acham que o tempo não passou e elas querem, de alguma forma, continuar ou reviver aquela situação, né? Nós temos vários casos, inclusive, de separação, né? Porque as pessoas, ao mesmo tempo que é bom você rever, reencontrar, mas você também tem ainda um emocional muito adolescente, né? Então, o ser humano ainda tem um lado muito infantil e muito adolescente, que por um lado é bom, mas por outro lado deixa ele muito vulnerável, né, a certo tipo de estímulo e de contato que ele recebe. Então, pessoas que estão indo atrás, né, quando reencontram, né, de fantasias, né, que eu considero assim, né, e realmente isso tem gerado, né, a traição virtual, tem gerado uma busca, né, por um tempo perdido. Então, é uma nova situação que nós temos que realmente enfrentar, né? Quer dizer, esse personagem que a gente cria nas redes, eles às vezes faltam consistência para eles, né? Quer dizer, então, eu acho que nós precisamos de pensar isso com algum tipo de crítica. Eu acho que as pessoas, por exemplo, a novidade, né? Uma coisa, a criança, isso é muito natural, o nosso cérebro gosta muito de novidade. Mas nós temos que ter também a possibilidade de uma análise mais crítica
até da nossa própria trajetória nessas redes. Então, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa impressão que muitas pessoas estão indo de uma forma muito fantasiosa, né? Buscando coisas que não estão conseguindo ter na vida, vamos dizer assim, atual, mas de uma maneira que realmente faz com que elas se desconectem do possível para tentar, né, algo que não tem a mínima possibilidade, na maioria dos casos, claro, né, de ser um processo emocionalmente gratificante. Então, temos que tomar muito cuidado, todas essas possibilidades existem. Quando perguntou a nossa telespectadora, né, se a rede amplia, né, e eu acho que todos nós concordamos que realmente amplia a conectividade, mas também passa a ter, às vezes, um nível de pensamento em que basta você conectar que você está recuperando uma relação, o que não é verdade. Vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com o 3-1. Até já. O 3-1 está de volta. O programa hoje debate o comportamento do brasileiro em relação aos avanços da tecnologia digital. Estamos tão conectados que não conseguimos nos aproximar mais? Para analisar questões como essa, estão conosco aqui no estúdio da TV Brasil o psiquiatra Jairo Werner, o estudioso em comunicação e tecnologia Aristides Alonso e o sociólogo Fernando Lima Neto. Nós vamos iniciar esse terceiro bloco com uma pergunta de telespectador. As pessoas não se expõem demais na internet? Inevitavelmente, a exposição é sempre muito grande, mas claro que ela também pode ser controlada, né? Isso depende, né, porque, como o Aristides estava colocando antes, acho que é importante ressaltar isso, essas novas ferramentas de tecnologia de informação, elas não podem ser nem demonizadas, nem endeusadas, né? Não existe um valor intrínseco nelas mesmas. Isso depende muito em função do uso, né, que se faz, no modo que a pessoa se apropria de cada ferramenta. Então, a gente não tem uma regra geral para dizer se é bom ou ruim, né, se expõe ou não. Né, isso depende muito do uso que a pessoa faz. Agora, voltando a uma questão que você tinha colocado no bloco anterior, sobre a interferência dessas ferramentas na reconstrução das identidades, tem um exemplo muito curioso de onde eu venho, lá da Bahia, que diz respeito ao futebol. Né? Até pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, no sul da Bahia, as rádios que chegavam lá eram basicamente as rádios do sudeste do país. Então, a maioria dos torcedores, né, de futebol no sul, em Ilhéus, no sul da Bahia, eram torcedores dos times do Rio e de São Paulo, né, invariavelmente. As rádios de Salvador não chegavam lá. Hoje em dia, você tem uma nova geração de torcedores dos times locais, de Bahia e Vitória, justamente em função, né, de todas essas transformações tecnológicas. Eles têm mais acesso, né, para acompanhar os times de futebol local. Então, eles se identificam, eles criam novas formas de identidade em função de oportunidades que aparecem junto com essas ferramentas de informação. Voltando a essa questão da identidade, quer dizer, é possível, há casos, inclusive isso é estudado na psiquiatria, na psicanálise, de dupla identidade. Nas redes sociais, as pessoas às vezes adquirem múltiplas identidades. Até que ponto vamos dizer assim, essa representação na rede pode ser uma forma de mentira, de fuga da vida real? Eu acho que é o contrário. Essas tecnologias permitiram que uma série de grandes repressões e recalcamentos que havia nas sociedades anteriores pudessem vazar. Porque é justamente o entendimento que se tem da ideia de pessoa que a nova psicanálise propõe. Nós temos múltiplas identidades, não temos só dupla, não. Dupla é o médico e o monstro do Stevenson, que começou com isso. Nós podemos ser qualquer coisa, nós podemos ser qualquer um, como Fernando Pessoa já mostrou literariamente. Quer dizer, uma pessoa pode ser N outras figurações. Nós somos atores representando papéis numa determinada situação de mundo, né? Portanto,
me parece que essas tecnologias permitem cada vez mais que a gente possa começar a exercer possibilidades que em outras sociedades eram inteiramente recalcadas. Mas a pessoa não pode, né? a partir daí, criar vamos dizer assim, uma identidade num mundo virtual que não tem nada a ver com a sua vida real, professor Vieira? Não, como o Aristides falou, nós podemos desempenhar vários personagens. Tá? Então, na verdade, há um risco, né, quando também a nossa telespectadora pergunta sobre a exposição, né, na internet. Eu acho que tanto as pessoas se expõem, como elas também são expostas a muitas ideias, inclusive para construir personagens. Né? Quer dizer, eu acho que isso é um risco muito grande em alguns aspectos. Não tem só um lado positivo, mas tem um lado negativo. Né? Nós sabemos que certos tipos de personalidades, né, criam personagens completamente inadequadas. Né? Imagina aspectos ligados a terrorismo, a visão fascista, a visão neonazista, enfim. Nós também temos jovens, e eu trabalho muito com jovens, né, que começam a criar, né, um tipo de personagem, né, um tipo de identidade com situações extremamente perigosas. Né? Quer dizer, então, essa exposição também tem mão dupla. Né? A pessoa se expõe, né? Mas a pessoa também fica muito exposta. Hoje, quem é que, vamos dizer assim, que forma opinião? Né? Quem são aqueles que têm o maior número de seguidores? Então, nós precisamos de entender que nós também estamos superficializando e muitas vezes as pessoas começam a acreditar que têm determinada identidade, que se identificam, né, com um determinado tipo de ideologia que pode ser extremamente danosa. Principalmente o jovem, né? O jovem, ele se apega, nós sabemos que na história é o jovem que se apega mais a esses tipos de ideologias, vamos dizer assim, tipo nazismo, fascismo e etc. E nós sabemos que hoje, né, o acesso a determinados grupos, como nós temos visto aí a questão das torcidas organizadas, vocês imaginem... Jairo, não foi né? sempre assim. Né? Mas eu acho que o poder de combinar, olha, vamos estar em tal lugar assim, quer dizer, eu acho que potencializa, né? Concordo que nós tenhamos já muitos aspectos que sempre foram assim, mas a potencialização e as pessoas começarem a achar que podem exercer, né? Existe uma fantasia, né? Eu quero ser médico, eu já posso ser médico amanhã. Né? Não posso, eu vou ter que construir um processo. E às vezes esse nível de informação, eu já sei como construir uma bomba, eu já sei como fazer isso, não precisa conversar de sexo não, que eu já sei como é que é, obviamente, sem ter tido uma base, uma experiência para isso. Então eu acho que existe uma falsa percepção, às vezes, né? Existe uma meia informação que constrói personagens que deixam esse nosso jovem exposto também, né, de uma forma muito acrítica, né, a determinados pontos, que eu acho que potencializam e a gente sabe que dissemina, né, determinado tipo de informação, de postura, que eu acho que são extremamente perigosas. E a educação não está dando conta disso. Vamos ver o Aristides aqui, que está querendo falar sobre isso também. Não, eu brinquei com o Jairo aqui, perguntando para ele, não foi sempre assim? Porque a humanidade sempre se virou com o que tinha. Evidentemente que certas tecnologias possibilitam uma expansão maior de expressões. Mas sempre foi assim. O que é a literatura, se não construção dessa fantasia? O que é a pintura? O que foram as narrativas, as falações, as fofocas, as lendas, os mitos, as construções fantasiosas que a sociedade criou. Sempre foram mecanismos de tentar inventar, digamos assim, saídas para a nossa estadia de mundo. E essa é a grande questão para todos nós. O estar aqui e ter que se virar com isto aqui. Né? Então, quando eu digo assim, não foi sempre assim, porque o que temos hoje são tecnologias nos dando mais poderes. Nós estamos muito mal educados para elas, nós estamos muito mal preparados ainda para elas, mas elas vão se instalar com o tempo. Como assim? Por exemplo, a questão do anonimato é um subterfúgio que as pessoas utilizam para fazer coisas na rede e não assumir o que estão fazendo. Como lidar com isso? Difícil, né?
Mas sempre existiu isso. Sempre existiu. Machado de Assis tem uma obra toda onde retrata sempre um personagem que é a carta anônima, a informação que chega sem que ninguém saiba de onde veio. Então, a fofoca, por exemplo, que é um mecanismo de transmissão cultural muito forte que, digamos assim, coloca essa questão do anonimato na base da sua emergência. Então, essas características todas, sejam elas tomadas como positivas ou negativas, estão disponíveis para nós o tempo todo. Uma tecnologia pode facilitar um maior impacto. Eu costumo pensar que, por exemplo, lá nas emergências da história do homem, inicialmente as lutas podiam ser corpo a corpo, né? Posteriormente, com a invenção de um porrete, já se aumentou, depois a lança, a flecha, a arma de fogo, o canhão, a bomba atômica. O que nós temos? Apenas ampliação cada vez maior do nosso poder de agressão, de destruição, ou coisa que o valha. Entretanto, os elementos em questão são os mesmos, os desejos são os mesmos, que estão movimentando frequentemente os meus processos. Porque a questão que eu queria colocar nesse programa em particular era de não projetar para as tecnologias o que é problema nosso, né? Nós costumamos transferir para a tecnologia como se o problema fosse da tecnologia. Ela não é boa nem má. Ela é apenas um instrumento que temos para utilização. E digo mais, nós temos poucas tecnologias, a gente precisa de muito mais. Nós somos muito inadimplentes, muita coisa de que a gente precisa ainda. Câncer não tem cura, diabetes ainda não tem solução. São tecnologias que precisam ser inventadas para melhorar a nossa condição. E quanto menos tecnologia, a gente fica mais burro. A tecnologia nos torna mais inteligentes, mais disponíveis, mais competentes. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Como alcançar o equilíbrio entre o mundo virtual e o real? Nós não podemos banalizar. Eu acho que o homem está... A pergunta é o que é o equilíbrio, né? A gente fica muito deslumbrado, né, com as novas tecnologias. Claro, as tecnologias, elas, vamos dizer assim, elas têm um poder de beneficiar o ser humano, né? Mas também a energia atômica, por exemplo, né, ela também fez uma série de vítimas. E nós não podemos descuidar desse aspecto, porque o homem fica muito deslumbrado. E como ele pergunta, né, o nosso telespectador, quer dizer, o equilíbrio. Eu acho que existe uma palavra que eu falei no início, que é a temperança. O que é temperança? É justamente a educação do desejo. E essas tecnologias, elas podem criar uma falsa impressão de que o desejo pode ser imediato, que as coisas não precisam de serem construídas. Então, eu acho que a defesa é essa. Você precisa de entender que nós temos que desenvolver o autocontrole, né? Quer dizer, nós temos que ficar vigilantes, né? Não adianta a gente usar de uma forma inadequada essas tecnologias. Fernando, você acha que esse equilíbrio ele virá da coerção social ou do autocontrole? Sem dúvida, do autocontrole, né? E claro que o autocontrole também ele é formado dentro de um contexto de uma série de coerções sociais. Então, como eu estava falando anteriormente, o problema é quando, em relação a essa questão do equilíbrio, é quando essa interação virtual, ela substitui, né, a interação face a face. Aí eu vejo como uma questão problemática, porque a ferramenta ela é pensada, né, como uma forma de incrementar as interações, as relações entre as pessoas, mas não de substituir todas as outras formas de interação social. Então, se a gente tem o exemplo de duas adolescentes que passam o dia inteiro conversando na escola, elas chegam em casa, elas vão para o chat, elas estão prolongando aquele contato interativo real, face a face. Então, nesse sentido, não existiria necessariamente, né, uma relação de oposição entre uma coisa ou outra. Elas podem ser complementares, mas, claro, é uma questão que envolve temperança, que envolve autocontrole e que, claro, também envolve todo o contexto de relações sociais em que cada pessoa está inserida. Aristides, como é que a escola entra nessa história aí? Você que é um educador, onde é que a escola pode ir? A escola seria um local apropriado para treinamento desses processos. Até porque a escola iluminista, essa que faleceu recentemente, e nós não temos substituto dela... não tem nada no lugar ainda. Não tem no ainda. lugar, né? A escola iluminista treinava para isso.
Era aquele modelo de disciplina, de escrita, de caligrafia, os treinos que a escola Começo, dava meio e fim, que não era no existe na sentido, por internet. exemplo, de não falar, de poder controlar, etc. E tal. Quer dizer, o que se faz necessário é pensar para valer novas pedagogias ou uma mega pedagogia para essa nova realidade. Porque aquela anterior já não serve mais. Essa nova, nós estamos sendo atropelados por ela. A maior parte de... Mas os professores são pré-novas tecnologias. Todos, né? Ou a maior parte. As crianças são muito que mais aptas os alunos para... chegam mais avançados tecnologicamente do que os professores, e a escola não está aparelhada para essa situação. Mas não é tanto aparelhada, digamos assim, espacialmente só. Não está aparelhada como concepção de ensino, de educação. É necessário pensar uma nova educação, uma nova escola, onde essas coisas começam a se reincorporar e onde a gente comece a praticar, de alguma maneira, pelo menos uma coisa que podemos chamar de juízo, né? Nós vamos ter que encerrar. Eu vou tentar encerrar, porque essa coisa ficou no ar, dar um outro programa. A verdade é que a informação ela é muito mais acessível do que era antes, mas as pessoas precisam se preparar mais para lidar com isso, né? Nós vamos ter que encerrar. Nós agradecemos a participação do psiquiatra Jairo Werner, do professor Aristide Alonso e do sociólogo Fernando Lima Neto. Até a próxima quarta-feira com mais um 3 a 1 na TV Brasil.